Olá, jovens! Muito bem, jovens! Estamos de volta Isso para aí. mais uma aula de física. Professor Décio. E a professora Deise, olha aqui, especialmente para vocês. Estamos falando, Décio, de lançamento de projéteis. Justamente, É a isso? influência que a gravidade tem, a força, peso tem nesse lançamento oblíquo, né, que é o lançamento de E projéteis. a gente começou lá com a última unidade, última aula da unidade 1, na verdade, né? Quem quiser relembrar um pouco o lançamento oblíquo, vai lá na última aula da unidade 1. E nós começamos a falar que partículas podem adquirir, né, Décio, trajetória parabólica. E que isso acontece com um movimento uniforme na horizontal e um movimento uniformemente variado na vertical, certo? Velocidade constante, velocidade variável. E nós vimos que isso é graças à aceleração da gravidade, a gente fez a decomposição dessas velocidades e agora a gente começou a estudar aqui na dinâmica que essa variação é devido a uma força gravitacional, que é a força-peso, né? Justamente, a gente viu que a força-peso, ela influencia. Na aula de hoje, nós vamos ver as equações, que a gente trabalhou também lá no movimento oblíquo, mas agora vocês viram que a força-peso está agindo, ela que faz com que aconteça esse movimento. Exatamente. E nós teremos, então, nessa aula, essas equações, falar todas elas de novo, vamos explicar e colocar direitinho as equações. A gente fez definição de projétil, né? Quando você considera um projétil, que ele vai estar numa trajetória parabólica. E nesse caso, a gente está considerando a massa. Porque já que a gente está falando de força, e a força é o produto da massa vezes a aceleração, a força-peso vai ser o produto da massa vezes a aceleração da gravidade, né? Da gravidade, justamente. Por isso tem um G, né? Isso. Vamos começar? Vamos lá, então. Se liga lá, pessoal. Olha só. Então, na aula de hoje, vamos trabalhar ali a parte de lançamento de projétil, parte 2. Falar da velocidade do projétil e da posição do projétil. Como é que o projétil vai estar em cada instante, né? Por isso, vai precisar das equações, não tem como saber. Exatamente, pessoal. E como habilidades, executar operações com vetores, entender e resolver situações problema que envolvam o movimento uniforme e também... E entender e resolver situações problema que envolvam o movimento uniformemente variado, porque nós temos dois tipos de movimento, né? O uniforme, no eixo X, horizontal, e na vertical, chamamos de eixo Y, nós temos um movimento uniformemente variado. Exatamente. E aqui, olha só, Décio, pegando um gancho lá da nossa aula de lançamento oblíquo, e também na nossa aula passada, vamos começar primeiro para o mais simples, que é a projeção no eixo X. Nós consideramos o X na horizontal, certo? Movimento uniforme. Ok? E está escrito aqui, vimos que a componente horizontal Vx permanece constante durante todo o movimento, ou seja, a velocidade permanece constante durante todo o movimento. Direção e sentido também, né, Décio? Já que também. Então, no caso da parte horizontal, sim, né? Isso, gente, parte horizontal, vetorialmente, a intensidade e a direção e o sentido são constantes na horizontal, certo? O movimento uniforme, não esqueçam disso, ok? E no instante do lançamento, ou seja, no instante lá inicial 0, a componente horizontal da velocidade inicial lembra lá do com sono, sem sono? Com sono. Então, a horizontal está deitado, está com sono. Cosseno, né? Cosseno de θ. E lembrando que aí é importante, como nós sabemos que a componente não muda, porque a aceleração de x é 0, nós até demonstramos na aula anterior que a força era 0, né? A força aplicada aí resultante. Então, é claro que em qualquer instante nós vamos ter o quê? Aqui, ó, vamos lembrar. Peraí. Isso. Opa, vamos voltar aqui. Pincel, tá aqui, ó. Fx, massa, aceleração. Opa, aceleração vale quanto? 0, porque a força resultante é 0 na parte horizontal, né? Então, aqui, resultante... Lembrando que só tem um peso e o peso só age na vertical, não age na horizontal, Isso, né? Então tá aqui, ó, pessoal. O que a gente pode falar? Que Vx... Se você acha aí a velocidade inicial em x, que é lá pelo v cosseno de θ, você tem a velocidade do movimento todo, né, Décio? Isso, Vx não vai mudar. Você acha por aqui, ó. É o mesmo, isso. Que essa parte aqui, só pra gente ver Em x é simples, né? Justamente. Em x é simples aqui, a gente, para achar este alcance, é só utilizar lá a equação do movimento uniforme, a gente vai mostrar daqui a pouco, então a gente utiliza aqui. Sabe que o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, né? Hipotenusa é o V0 e o cateto adjacente é o Vx. Então, faço para o outro lado, o V0 passa multiplicando. Exato. Né? Então, aqui a gente pode, ó, distância
é a velocidade em x vezes o tempo. Se você quiser saber, né? Isso. Essa distância aí, o tempo vai fechado? passando, a distância vai mudando sempre constante, com a velocidade constante. Agora a gente tem que analisar na vertical. Aí na vertical nós temos que ter um cuidado, né? Porque o movimento ao longo do eixo Y, a velocidade ali no tempo zero, que é o tempo inicial, é a componente vertical V0, ou seja, tá aqui, ó. V0Y tá sem sono, né, Décio? Sem sono não pode mais vacilar, né? Pois é. Com sono você vai dormir, deixa pra lá, é constante. Deixa constante, né? Aqui tá, exatamente, gostei, ó. Aqui tá sem sono, então tem que ter cuidado. Tem que ser ativo. Exatamente. Então aqui, pessoal, o movimento é uniformemente variado. Tá aqui a aceleração em Y, por isso que tá um Yzinho aqui, é igual à aceleração da gravidade. Lembrando que o menos G que nós colocamos aqui, né, Décio, é para adotar que eu estou indo de baixo. O lançamento oblíquo é lançado sempre cima. Contra, né? De baixo para cima aqui. É um movimento que a velocidade vai diminuir, tem que ser a gravidade negativa. Isso. E aqui, olha só, vamos colocar uma partezinha também. Aqui, agora pessoal... Agora o VY, né? VY, lembrando que V0Y a gente pode calcular pela componente como está aqui, né? Tá aqui, ó, justamente. Bonitinho, certo? Agora, para calcular qualquer velocidade... Graficamente, né? Qualquer velocidade, a gente precisa das equações de onde desce? Movimento... uniformemente variado e... Aqui é um U, peraí. E também aí, no caso, nós temos o seno, né? Porque o cateto oposto aí... O que você vai ter? V0 menos GT. Isso. Lembrando que... Isso aqui nós vimos lá. Justamente. Agora tem... Tá aqui o ângulozinho, bonitinho. Pronto. Aí é só substituir, ó, como é que fica. Né? Só trocou seno aqui, de ó. θ, né? Porque agora é o seno. Isso. Então, para achar qualquer velocidade em Y, né, Décio, nós temos que pegar aqui, ó. Em qualquer instante, né? Isso, olha só. Fechado? Aí não é mais tão fácil como a outra, simplesinho. Vai ter que um pouquinho, ralar um pouquinho mais, como se diz, né? Exatamente. O ângulo é aí, mas só que o seno agora, porque... Já está sem sono, já. A componente é do outro lado. Bom, nós falamos de Vx, nós falamos de Vy, que são a velocidade aqui, a velocidade real, aqui a borrachinha, a velocidade real decomposta, né? As duas componentes. Logo, se a gente tem duas, a gente pode falar da resultante? Com certeza. Ó. E qual que é a resultante? O resultado de tudo isso é a soma, né? Então, sabendo-se determinar os valores de Vx e Vy, como nós vimos aí, o modo da velocidade V, a real do projétil, naquele instante, num determinado instante, é a soma vetorial das duas, de tá Vx aqui. mais Vy. Vetorial. Mas como elas são perpendiculares o tempo todo, essa soma vetorial pode ser feita com o teorema de Pitágoras. Isso, né? aí nesse caso, quando a gente faz o teorema, nós vamos descobrir o quê? Valor, né, Décio? Valor. Justamente. Tá, gente? Teorema de Pitágoras vai ser para calcular o valor. Agora, direção e sentido... instante, né? Direção e sentido tá no gráfico. Fechado? Só graficamente falando. Né? Aí, ó. Agora sim. Por isso que também vai usar aí o Pitágoras, né? Prontinho, ó. Só que Vx você tem que calcular aí o Vy daquele jeito, com seno e cosseno. Não esqueça disso, tá? Vai colocar aí. V cosseno de θ. V0 cosseno de θ e V0 seno de θ menos GT, né? Isso, exatamente. Fechado? Então aqui, pessoal, lembrando que isso aqui calcula-se, né, Décio, como nós falamos anteriormente. E para calcular esse valor aqui, caso não tenha... Coloca aí. Fechado? Bom, a gente falou... Vem aqui com nós, pessoal, olha só. A gente falou de velocidade, certo? Justamente. Velocidade constante, velocidade variável, movimento uniformemente variado, aceleração nula, aceleração igual a G, não foi isso? Em cada instante, como é que se calcula? Usando o seno e o cosseno, né? Aqui, em qualquer instante, ela é constante, que é Vx é igual a V0 cosseno de θ, fechou? Isso. Aqui não, a gente tem que pegar o V0y, que é V0 seno de θ, menos G vezes T, movimento uniformemente variado. Tempo, justamente. Falamos da velocidade. E agora vamos falar de... Posição. Justamente. Vamos lá, pessoal, falar da posição ocupada pelo projétil? Se liga ali, então, olha só. A posição do projétil, no instante T, em que lugar que vai estar, onde vai estar? A gente viu no exercício anterior aí, a gente estava falando da outra aula, né? E estava comentando aquela bola, né? Em cada ponto, onde ela vai estar em cada instante. O cara correndo embaixo da bola, e onde ela vai estar no campo?
em cada lugar do campo, não está no mesmo lugar, claro, Exatamente. né? Então, isso nós chamamos de posição do projétil sobre a trajetória dele, né? E se for conhecida aí as coordenadas 0x e OX ou Y, 0x, 0y. Relação origem, né? Pode Origem ser. e X e origem Y. Ó, tá ali. Só pra gente ver, ó. É o mesmo gráfico que tava no slide lá, mas só que a gente trocou o V e colocou um Pelo D. D. D de distância, né? E Então a trajetória é parabólica, né? Vai ter uma parte oblíqua aí também. Exatamente. Então aqui a gente já começa a imaginar desse o seguinte, né? Bom, se lá no movimento uniforme eu tinha posição horária para o espaço de primeiro grau... Então eu devo ter aqui também, né? E se no movimento uniformemente variado eu tinha a função lá do espaço de segundo grau, então, eu vou trazer isso para cá. Justamente. Então, só que eu vou ter que ter cuidado, né? Com seno e com cosseno também. Também, do mesmo jeito. Com sono sem sono. Com sono... Fica sem sono. Exatamente. Então, pessoal, a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos para a velocidade e vamos fazer para a trajetória. Vamos substituir? Bora. Vamos. Olha lá. Então, tá ali, ó, foi colocado. Olha ali. E agora, o valor de ΔX. O que é ΔX? É uma variação, né, de posição, de um lugar para outro. E X porque é horizontal, né, no caso. Isso. Então, se você representa o deslocamento desse projétil ao longo do eixo X... Isso. Como a velocidade Vx neste movimento permanece constante, ó, só na parte x. É claro que ΔX é igual a Vx menos t, né? Então, ó, tá aqui, né, Décio? Isso aqui mas o Vx não é x0. Isso aqui é a função horária do movimento uniforme, certo? Tá aqui, ok? Ela sozinha, quando a gente está falando de movimento retilíneo, S é igual a V vezes T, quando o espaço inicial é 0, não é isso? Isso. Aí nós vamos trazer para o lançamento oblíquo. Onde isso se aplica? Horizontal. Horizontal é quem? X. Então aqui a gente só fez uma troca de letrinhas, certo? Variação de posição relacionada a X e ao tempo, ok? E aqui, pessoal, só lembrando, ó, que a gente posição inicial, né? Isso. Mais velocidade vezes X. É só faltando fazer... um maisinho aí, né, Deise? Tá faltando um maisinho aqui. Deixa eu botar o maisinho aqui. Pronto. Esse maisinho vem de onde, professora? Vem daqui, ó. S igual a S0 mais VT. Isso, exatamente, ó. VT. Um erro gráfico aí, digamos assim. Né? Isso. Só pra gente consertar aqui. Pronto, pessoal. Tá aqui. Aí, como a gente tá falando de lançamento oblíquo, tá analisando duas componentes para não confundir, né, Décio? Justamente. A gente coloca o X. E o X a gente está colocando desde o início como na horizontal, então fica X igual a X0 mais velocidade em X vezes T. Só que Vx é V0 cosseno de θ, né? Que é o consono, né? Vx é igual a V0 cosseno de θ. Aí é só substituir, ó, no lugar desse Vx aqui, você coloca isso. Pronto. Pode utilizar a equação completa, né? Então aqui, ó, só para pegar aqui outra cor de canetinha, X é igual a X0 mais V0 cosseno de θ vezes T. Prontinho, não é isso? Só fazer cada um direitinho, sem ficar com muita preocupação, às vezes com medo. Não, mas não é nada diferente. Se quiser fazer separado também pode, ó. Você pode fazer esse aqui primeiro, depois colocar o Vx lá, né? Eu gosto de fazer assim. Eu gosto de fazer separado, confesso. Né? Gosto de fazer separado. Bom, em X é tranquilo, movimento uniforme, vou colocar bem grandão aqui, ó, movimento uniforme, certo? Esse é o movimento uniforme. É o com sono. Agora vamos sem? Vamos ficar sem sono agora? Olha aí, ó, é maiorzinha já, ó. Isso. Aqui, pessoal, como nós estamos na vertical, né, Décio? Para a gente não confundir, a gente colocou o quê? Y. Y. Mas lembrando que isso vem de onde? S igual a S0 mais V0 T mais AT ao quadrado sobre 2. Aqui, ó, movimento uniformemente variado. Tiramos daqui. Opa, a gente veio para Y, então nós trocamos, né? Aceleração por G e o S por Y. Isso, então ficou Y igual a Y0 mais V0 YT, certo? Mais G, botar aqui menos, né? Botar só um menuzinho aqui,
Sobre 2t ao quadrado, lembrando certo? que a gravidade no início do movimento parabólico ela é negativa, e já fica menos. Pode colocar menos direto, né? Isso. Então tá ali, olha só, embaixo está substituído. E lembrando, quem é V0y? É a velocidade. V0 seno de θ. Isso, que ela está lá, né, na vertical, só para a gente lembrar, que é o sensono. É a velocidade real inicial vezes o seno do ângulo. Pronto, substituiu. Aí você pode também, como nós falamos, pode fazer separado. Primeiro faz esse, depois substitui na equação da posição. Aí você pode descobrir qualquer altura, né, Décio? Dependendo do tempo, Em fechado. qualquer instante que você quiser, você descobre a altura. Ou substitui direto e faz tudo junto. Eu gosto de fazer separado, como eu disse. Tá bom. Aqui também eu gosto de fazer separado. Lembrando, pessoal, tanto a altura quanto alcance, tanto X quanto Y, estou falando de posição, eu estou falando de metros, né, Décio? Isso. Lá no SI, ok? Pode ser centímetro também, depende, né? Mas só que geralmente metros, tá, gente? Até porque a gravidade é metro por segundo ao quadrado. Exato. Você por centímetro vai destoar da gravidade. Como né? a gente está falando de posição, no geral, gente, posição é você lembrar a unidade métrica, isso em X e isso em Y. A única coisa que mudou foi o tipo do movimento, mas a unidade continua a mesma, fechado? Beleza? Vamos, olha aí, ó. Olha, é importante, né? Como estamos trabalhando com eixos orientados, né? Esse valor de Y não representa necessariamente a distância percorrida na vertical, mas sim a posição do projeto naquele instante, né? Exatamente. Não o tanto que ele percorreu, mas a posição onde ele está. Ah, ele está a 5 metros, mas 5 metros do solo. Não é 5 metros de distância, né? Exato, aí vai depender do tempo, né? Naquele instante de tempo ele está a 5 metros, então a gente pode pegar aquela equação da posição e descobrir isso daí. Para Realmente, saber, né? você precisa de dois valores, né, pessoal? Dá uma olhadinha aqui, ó. Se você fez esse cálculo e você achou a altura, mas você tem que achar a distância também, certo? Então... Aqui, pessoal, olha só, vem com nós aqui, só pra gente se orientar, ó, tá aqui, ó. Tá aqui a minha canetinha. Você né? sabe a altura do objeto, da canetinha, ó, tá aqui, né? a altura. Mas tem que saber também a distância, né? Porque, Isso. olha aqui, tá aqui, ó. Então, eu vou fazer isso. Tem uma altura daqui até aqui, mas tem uma distância daqui até aqui. São duas coisas. Ó, que bonitinho. Né? Ui, Olha. ui. Então, na verdade, você tem uma altura e uma distância. Exatamente. Você precisa de dois valores. Você não pode falar assim, a bola está no campo a 72 metros do goleiro do time tal. Sim, mas para onde? Ó, aqui, por exemplo, 72 metros. Mas e a altura que ela está? Ela está no chão? ó, por exemplo, tá aqui, eu vou considerar daqui até aqui, vou pegar em centímetros, né? Isso. Pelo tamanho é mais fácil, ó. Poxa, qual é a posição da ponta da minha caneta nesse instante? Eu preciso saber dessa Quanto distância centímetro aqui. e quantos centímetros de altura, né? Eu preciso saber aqui. Isso. Então, eu vou pegar a régua e usar a régua duas vezes, né? Dessa, eu vou colocar a régua daqui Isso. até aqui para descobrir a distância e a régua daqui até aqui para descobrir Para a saber altura. a altura. Pronto, eu coloco o pontinho e eu sei a posição, certo? Não é isso? A posição te deu os dois juntos, te deu esse e esse, mas se você tiver um lugar quadriculado, né? Se eu não tiver régua, aí eu vou ter que saber a velocidade inicial de lançamento aqui e o Justamente. ângulo eu também posso calcular utilizando as equações. Aqui a gente usa aquela simples do movimento uniforme e aqui a do movimento uniformemente variado. Calculei aqui do movimento uniforme um ponto, uniformemente variado outro ponto. Igual a geografia, né? Quer saber Exato. um lugar no mapa, tem que saber duas coordenadas. Só Isso. uma não dá. Longitude e latitude. Já falamos isso em geografia, os professores falam com vocês. Se falar só longitude, eu sei onde eu estou. É enorme. Dá a volta no planeta. A latitude também, eu tenho que falar os dois. Exato. Um e outro. Falando um e falando o outro, eu acho. Ah, o avião caiu na latitude tal. Ninguém vai para descobrir, você tem que dar a volta no planeta todinho. Pois é, Mas agora tem que com a ter aqui, ó. longitude e a Né? latitude, você Pega aqui chega... não, ponto. então está nessa Aí região. pega aqui outro ponto, pronto. Justamente, precisa de 2 pontos. Fechado, pessoal? Vamos continuar? Olha só. Então, continuando, alcance horizontal. Alcance o horizontal, alcance. né? Nós vimos ali que podemos utilizar como é horizontal, movimento uniforme. Então, Justamente, é o EX, portanto, no movimento uniforme. lembrando, gente, que o alcance horizontal, vou até só colocar a próxima imagem aqui para a gente olhar. O alcance horizontal é tudo, é desde o início do lançamento
Até o ponto onde ele chegou. Isso é o alcance horizontal, certo? Aí não importa a altura que ele fez, né? Uhum, não importa a altura que ele fez. Como a gente está falando na horizontal, a gente vai pegar a primeira equaçãozinha, que é essa daqui, né, Décio? Olha só. X é V, velocidade vezes tempo, né? A única diferença da que estava lá é que a gente não substituiu isso aqui ainda, né? Na outra já estava E substituída também por... não precisa do X0, porque o alcance já é o delta X, já é o X menos X0, né? A diferença é que lá a gente tinha substituído já isso aqui. Isso. Aqui é só para a gente mostrar, pessoal, o seguinte. O que vai acontecer? Olha só, vamos ver a figura dessa aqui, ó. O que vai acontecer? Eu vou ter um tempo de subida, certo? E um tempo de descida. E nós vimos que lá na queda livre, lá no lançamento oblíquo, o tempo de descida é igual ao tempo de... subida. E nós vimos também que não depende da distância, mas depende da altura, o tempo, né? Exatamente. Então aqui, pessoal, para eu saber o alcance daqui até aqui, eu tenho que saber o tempo da altura total aqui, né? Isso. Então, o tempo de movimento, que esse é o movimento parabólico, né? Mais T daqui, dá quanto aqui, ó? 2T. E só é igual se for na mesma base de lançamento. Aqui, ó. É porque, olha bem, Deise, imagina se você tivesse um prédio, né? Dá uma olhadinha aqui, pessoal. Olha aqui, se você está em cima de um prédio. Ah, tá aqui, minha mão é o prédio. Pronto, aqui, ó. Aí você lança, aqui do prédio. Lançou. Só que quando chegou aqui, ele subiu, ele desce e vai lá para a rua. É claro que esse tempo aqui é maior do que esse aqui. Exato. Porque eu lancei ele, quando ele chegou na base do prédio aqui, ele teve o mesmo tempo, mas quando ele continuou descendo para a rua, já que eu lancei para frente, né, um movimento parabólico, aí ele tem um tempo de descida maior. Só funciona tempo de subida e tempo de descida igual se for no mesmo plano. Aqui, ó. Bota a mão aí, desce na nota. Aqui, ó. Aqui. Não, aí não tá no mesmo plano, desce só mais um pouquinho. Aí, ó. Ui. Pronto, aí eu posso falar sim. Agora se desce a mão. Agora aqui. Ó, ele é igual aqui. Aí depois leva mais tempo para descer. Porque aí Aí eu vou ter que usar a equação de novo para poder achar, né? Aí você tem que fazer separado, que o tempo de subida não é igual ao tempo de descida. Fechado, pessoal, isso daí? Tem que tomar cuidado. Vamos continuar lá, olha só. Então, ali, substituindo na equação, para achar, quando a gente tem o mesmo ponto ali, como o Décio colocou, é só a gente colocar aqui, olha só, nessa daqui, ó. Isso. Pronto, já está aqui, e nós repetimos ela aqui do outro lado. Pronto, isso aqui é para achar alcance horizontal, né? Vamos ver um exemplo? Só para... Ó, tá ali o exemplo, ó. Uma pessoa arremessa obliquamente uma bola com velocidade inicial de 10 metros por segundo, em um ângulo de lançamento de 60 graus, né? Chute aí. Então, suponha que a gravidade desse local seja de 10 metros por segundo ao quadrado, né? Desprezando a resistência do ar e considerando o instante do lançamento como a origem da contagem do tempo. Responda o seguinte. Ó, só olha aí, ó. Chutou, lá vai a bola, ó. Pronto. Vamos ver o que nós vamos responder, né? Prontinho, né? Tá lá o alcance dela ali. No instante 0,5 segundo após o lançamento, qual é o valor da velocidade da bola? Então, qual é o valor da velocidade a 0,5 segundos? Aqui nós podemos, para calcular, a gente pode utilizar, por exemplo, aqui, ó, a componente, né? Primeira componente aqui, ó, da velocidade, certo? Em x. Porque eu quero saber, ó, imagine que 0,5 chega bem aqui, certo? Isso. Ela vai estar com essa velocidade. Então, ela tem uma componente aqui. E outra em y, né? E outra em y. X e outra em y. Então, eu vou ter que calcular para saber o valor de V no instante de 0,5 segundos. O V real, né? O V real. Então, vamos começar primeiro por x, certo? Vamos lá? Ó, aqui, ó, pessoal, começando primeiro por x. Quem é Vx? É V0 cosseno de θ. Isso. Certo? Eu sei que V0, ele falou que é 10. O cosseno de θ a gente pode, que é 60. Cosseno de 60, né? Aí, no caso aqui, ó, é meio, né? Então, é só dividir o 10 por 2. Pronto. Mas eu quero a velocidade real, é aquela que está aqui. Justamente. Aí eu vou ter que calcular outra, VY como nós falamos. também. Isso. Só que o VY é o seno, né? Uhum. Lembrando, gente, que o VY é VY igual a V0Y menos GT. menos G vezes T. Aí você pode fazer tudo junto ou separado. Aqui está tudo junto, porque V0Y, vamos lembrar que V0Y é igual a V0,
seno de θ. Então, só substituir. Aí o certo? seno de 60, né? O V0 é 10, o seno de 60 aqui. Aqui o 10 é da Coincidente, gravidade. esse 10 é da gravidade, isso. Não confundir, só porque é igual o número, né? Ó. Coincidentemente, também a velocidade era 10 metros por segundo, sendo que a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então, deu 3,6. É só multiplicar aqui 10 pelo seno, menos aqui 10 vezes 0,5, dá 3,6. Né? Certo? E aí, vamos encontrar... Nesse caso, a gente pode ver, Décio, que o VY é diferente de zero. Então, Justamente. ele não está na altura máxima ainda, né? A gente pode observar isso daí, ó. De modo que zero, então, nós podemos concluir que ele não chegou, ele não se moveu ainda, né, descendo. Então, ó, a gente pode falar... Está se movendo para cima. Que está aqui e que ele está aqui, certo? Isso. Então, eu quero a velocidade real, certo? Então, peraí, ó. É só fazer aqui, ó, os imagináriozinhos bonitinhos, ó. Eu quero essa velocidade aqui, certo? Eu quero essa velocidade certo. aqui no tempo, deixa eu botar um Tzinho aqui, de 0,5 segundos. Olha só, opa, olha o que forma, Décio. Lembrando que velocidade 90, é né? resultante, é a Podemos soma, fazer, não é? Já que é o valor que nós queremos, podemos fazer Pitágoras, né? Olha lá, então... Uma pena que não é 3, 4, 5, né? Não é, então fazer o quê? Deixa eu apagar aqui para aparecer bem aqui, quer ver? Minha borracha tá aqui. Meu apagador, peraí. Pronto. Esse é o mantra da borracha. Não, cadê meu apagador? Olha, aí, ó, raiz, né? O Vx e o Vy, né? Aí você eleva ao quadrado, soma e depois tira a raiz quadrada. Então, a velocidade é 6,1 metros por segundo. Nem é 5, nem é 3,6. Pronto. Deixa eu apagar aqui o resto do quadro, tirar os pontinhos. Então, no tempo de 0,5 segundos, a velocidade é 6,1 metros por segundo. Fechou, foi lançada, né? Com 10 e já não está 10, já está só 6,1. Ó, tá diminuindo, né? Tá diminuindo subindo, aí. Né? Vamos ver a B. Bom, a gente achou velocidade. Qual é a posição? Isso. Posição, a gente vai utilizar as duas equações. Do mesmo jeito, feito com a velocidade, tem que fazer com posição, né? Então, primeiro a gente vai lá no movimento uniforme. Lembrando que essa equaçãozinha é a função horária, certo? A função horária aqui, ó, x, ok? Delta, né? Vou colocar aqui já a nossa... Nós temos aqui, ó, Vx vezes t, certo? Porque considerando que o ponto inicial está no x0, né, para alcance, então não precisa do x0 mais vx vezes t. Não, peraí. Cosseno, né? Eu já queria ir pro sem sono já, olha só. Já queria ir pro sem sono. Pronto, aí substituiu ali, ó. Se você quiser faz separado, não desce, depois só multiplica. Justamente. Vamos colocar? A gente sabe que tem um ângulo, tem a velocidade, tem o tempo. Continua a velocidade de 10, né? Tempo de 0,5. Isso, é só multiplicar aqui o 10 vezes o cosseno, depois multiplica por 0,5. Posição na horizontal. Cosseno de 60 é 0,5, né? Tá, a posição na horizontal já foi. Então ele percorreu na horizontal 2,5 metros, mas ele não está na horizontal, ele também está subindo. Vamos ver na vertical como é que fica? Vamos lá. Bora lá. Movimento uniformemente variado, olha só. Aí já muda um pouquinho, né? Que é o sorvetão. É S igual a S0, mais V0T, mais meio de AT ao quadrado. Ó, V0YT, certo? Mais 1 sobre 2 AT ao quadrado. Aí vamos colocar aqui, ó, o ponto, porque o inicial é 0. O V0, lembrando aqui, ó, V0Y é igual a V0... Seno de θ. Seno de θ foi substituído aqui, que é multiplicado pelo tempo, e a nossa aceleração, menos g. Fechado? Justamente. Pronto, vamos substituir. Aí você fazendo todos os cálculos direitinho, né? Multiplica aqui primeiro. Pega o primeiro. seno, multiplica o 10, 0,5. Faz aqui, depois subtrai, né? Eleva ao quadrado primeiro, multiplica, depois divide por 2. E aí diminui, vai dar 3,1. Tem uma altura de 3,1 metro e uma distância de 2,5 metros. Então, vamos colocar... Mas não é nem nem outro, né? Aqui, ó. Então, só para a gente se localizar, né, Décio? Ó, por exemplo, aqui 2,5, só para fazer um... Ó, 2,5. E 3,1 de altura. Vou botar aqui 3,1.
Então, aqui, se a gente for ligar os pontos, ele vai estar aqui. Quanto é que vale isso aqui? Justamente. Vamos calcular? A gente quer saber... Essa altura aí, né? Essa distância percorrida. A Olha altura aí de não, novo, ó. que é altura e distância. Então tá aqui, pessoal, acho que esse ponto tá aqui. Então ele tá bem aqui. Posso falar que ele tá aqui, certo? Se for para calcular, a gente coloca, faz o teorema, mas aqui já tá os pontos. Eu posso dizer que ele tá bem localizado, né? É porque o ponto é localizado com duas, né? Duas orientações. Pronto, tá ali. Tá bem a orientado 2,5 metros da posição e 3,1 acima, né? Isso, ele tá bem orientado. Beleza, vamos para a letra C, olha só. Não tem como fazer um ponto único, né, de posição. Pois é, então ali já tá ótimo, já localizado. Determine os valores das componentes Vx e Vy da velocidade da bola no instante de 1,22. Já mudou o tempo. Mudou o tempo e que é as componentes. Exatamente, Vx e Vy. Bom, Vx está fácil, né, Décio? Porque lá a velocidade é o quê? Constante. Ela não muda, já foi calculada, não tem por que mudar. Exatamente, então nós já vimos É que vale 5. segundo. Isso. Agora, Vy tem que calcular, com o tempo ela muda. Se com 0,5 estava aqui lá, quando será que está com 1,22? Só lembrar, ó, Vy é igual a V0Y, Pode ser até o mesmo valor, né? certo? Que 0,5, só que não pode ser a mesma direção e nem sentido. Ó, tá aqui V0, a gente substituiu, tá vendo? O tempo é diferente, ó. Tá negativo já, significa que ele já tá Deu o mesmo mudando. valor, mas deu negativo. Deu o mesmo valor, né? Acho que lá é 3,6 também. Isso, foi o que aconteceu, só direção... que deu negativo. Mesma direção, sentido oposto. Então nós podemos ver que vetorialmente a velocidade muda, olha só. E ela já está descendo, não está mais subindo. Isso. Porque a velocidade é menor que 0, né? Olha aí, ó, o valor negativo obtido para VY mostra movendo que... para baixo. Exatamente, para baixo, não é isso? Ela estava subindo, agora já está descendo. É um exemplo, né, desse cálculo aqui, que isso aqui, ó, em valor pode ser o mesmo, aqui, dependendo da coincidência do Mas tempo. a ideia é diferente. Um está subindo, outro está descendo. Está em outro lugar. Vetorialmente é E diferente. com certeza a posição não é a mesma, né? Vamos ver essa posição, então? Isso. Ó, tá ali, ó. Vamos pegar a posição. Agora sim, a posição... Lá a posição depende do tempo, as duas. Só que essa é de maneira uniforme, que é em X, é outra uniformemente variado. Vamos substituir, ó. Certo? Ó, tá ali o tempo trocado. Tá Pois vendo? é. Lá Você ele vê que estava em 3,1 3.1, aqui já, ó. é 3,1 no... Não, 2.5. É 2,5. 3,1 é de altura. Isso, 2.5. Estava em 2,5 de distância, já está a 6,1 metros de distância. E vamos ver a altura, para localizar o A outro altura ponto. que era 3 metros, né? Isso. A altura pode ser a mesma, né? Ó, 0.5 segundos. Ele estava aqui 2.5. Agora já está a 6 metros, 6,1. E aqui ele estava em 3.1. Isso, Agora, vamos com ver o agora. tempo de 1.22, 6.1. E vamos ver o Y Vamos aqui, ó. calcular. Ó, só troca o tempo, faz o mesmo cálculo. A 3.1. mesma altura. Até porque está na mesma velocidade numérica, está na mesma altura numérica, só que estava subindo e descendo. Isso. Então não pode ter velocidade diferente também e ter alturas diferentes. Então ela foi, voltou e está na mesma altura, né? Ó, 2.5 aqui, Em 6,1 voltou. 3.1 aqui. Então, aqui é o 3.1. Significa, vamos lá colocar um ponto aqui e um ponto aqui. Significa, então, ó, que ele fez isso, né, Décio? Ó. Justamente, uma subindo e outra descendo. Pode ter a mesma altura? Pode. Não pode ter a mesma distância. Fechado? O mesmo movimento ele não repete a distância, repete a altura. Ah, o ponto B está na mesma altura do ponto A. Justamente. Altura, fechado? E aqui a gente Mas vai falar só que até o está com a máximo. distância bem diferente. Né? Vamos ver mais um exemplo? Tem aqui, olha só. Vamos. Considerando a bola do exercício 1, calcule o instante que ela chega no ponto mais alto, ou seja, esse ponto aqui, ó. Isso. Aí fica fácil, né? Porque no ponto mais alto a velocidade y é zero. Zero, só tem X, né? Então, olha só, tá ali, ó. Vamos lá. Coloca ali. Olha só o tempo. Aqui só fez uma manipulaçãozinha, né? Passou pro outro lado. Mudou de lado. Mas se quiser, pode fazer direto aqui, não tem problema, tá, gente? Olha aí, ó. 0,86.
Esse 10 cortou porque tanto a velocidade inicial é 10 como a gravidade é 10. Não quer dizer que são iguais sempre não, tá? Então o tempo ficou igual ao seno aí. Mas só porque os valores eram iguais. Isso. E a altura? É só pegar aquele tempo lá que nós achamos e colocar na equação. Justamente. Olha lá, ó. Tá aqui o tempo bonitinho, ó. Faz o quadrado, depois multiplica e depois subtrai. Olha ali. Tá vendo? 3,7. Justo. Né? E ali, olha só, tem mais um, que legal. Durante as Olimpíadas de 96, uma falta batida aqui, né? Olha só, jogador. Alcance horizontal 180 km por hora. O campo com 110 metros de comprimento. A falta foi batida do círculo. Então, com certeza fez isso, né? Opa, aqui. Não, do Círculo Central. O Círculo Central é aquele que tem no campo de futebol. Deles. Ah, tá, beleza. Tá aqui, ó, melhor, o desenho aqui tá melhor, olha aí, ó. Ele quer saber, Décio, o tempo gasto para atingir a altura máxima. Isso. Aí diz que foi 55 metros de distância, né? Então... Aqui é só pra gente saber a velocidade. Transformar quilômetros por hora em metro por segundo, divide por 3,6. Certo. E aí fazer os cálculos, né? Aqui, como ele já tem esse alcance e essa velocidade ele tá dada, é mais fácil a gente utilizar ali, ó, o movimento uniforme, ó. Aí dá pra gente achar o tempo, olha aí, ó. Justamente. Ó, fazendo esse tempo aqui, certo? Você tem um alcance já foi dado. Então a gente tem ali, ó, de 0,55 segundos, né? Justamente. Porque lembrando, pessoal, vem aqui então com o nosso... você pode fazer um gol bem rápido, né? Conseguiu lançar 55 metros e meio segundo. Porque ali, professora, mas o movimento uniformemente variado. Ó, lembrando que o mesmo tempo que ele leva para fazer esse movimento, ele também leva para fazer esse movimento. O tempo é o mesmo. Então, dependendo dos dados, você vai utilizar o movimento mais prático. Justamente. No caso ali, se eu tenho a velocidade horizontal que foi colocada lá no exercício e esse alcance, é mais fácil utilizar o movimento uniforme que acha, não é isso? Muito mais fácil. E aí a gente volta para o nosso Resumex, né? Exatamente. Até daqui a pouco.